antes, tudo aquilo que foi enviado da parte de Deus, seja os profetas, sempre houve perseguição. Mas nós vamos ler também em Mateus 24, e o versículo 9, um texto que eu sempre estou citando, e vamos ler só o versículo 9, que é o sermão escatológico de Jesus, que nós chamamos de sermão escatológico. Mateus 24, versículo 9, diz assim a Sagrada Escritura: E vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Se você observar em João 15, 18, vamos ler 15, 18 até o 20. João, capítulo 15, bastante conhecido, mas eu quero ler para nós termos aqui um pouco mais de contexto. João 15, de 18 a 20, diz assim: Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Está bem claro aqui que o mundo odiou Jesus, também vai odiar a igreja. Perseguiram-nos, perseguiram o Senhor e vão continuar perseguindo até o tempo do fim. Mas a perseguição é um dos sinais do fim. Nós estamos vivendo momentos finais da história humana na face da terra, antes da gloriosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas muitas vezes não têm entendimento, ficam preocupadas, por que tanta perseguição? E nós vivemos numa geração de uma igreja que traz no seu bojo o hedonismo. O que é hedonismo? É aquele desejo pelo prazer e que de forma alguma pode sofrer angústias ou tribulações. Observe. Em Mateus 5:10 está escrito assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então o Senhor Jesus, desde o início, ele disse que haveriam perseguições. No sermão profético ele garantiu que haveria perseguição por causa do nome dele. Então observe, Lucas 6:26 diz assim: Ai de vós, quando todos os homens dizem de vocês coisas boas, dizer só coisas boas de vocês, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então o primeiro ponto aqui é: sempre houve perseguição contra a igreja. Se você observar no livro de Atos dos Apóstolos, várias passagens vão nos dar esta informação. Vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 28 e o versículo 29. Após Pedro e João ir à oração, aquela ocasião que aquele homem foi curado de uma dificuldade que ele tinha, e logo então começou ali Pedro a anunciar e pregar, etc., e houve houve já perseguição contra a igreja. João, Atos, quer dizer, 4, 28 e 29. Atos dos Apóstolos 4, 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor. Aqui. Vou ler o 26. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende as tuas mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Aqui é a passagem que as lideranças, sacerdotes, etc., foram contra Pedro, contra João, contra a igreja, os apóstolos, porque eles estavam anunciando e houve milagres, etc.
E houve, então, um princípio já aqui de perseguição aos apóstolos, uma dificuldade muito grande. Se você observar em Atos 9, no versículo 1 em diante, conta da passagem de Paulo, o perseguidor da igreja que tinha cartas para onde tivesse os cristãos, que eram chamados de aceita do caminho, ele entrasse e batesse, espancasse, arrastasse, levasse para os calabouços e inclusive até a morte. Tanto que no capítulo 6 e 7, você vai observar a passagem de Estevão, onde no capítulo 7 ele sofre ali, nós temos ali o primeiro mártir que morreu apedrejado porque anunciava Jesus, anunciava a Cristo. Se você continuar lendo o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus nos informa que Paulo, de perseguidor, passou a perseguido. Se você olhar em Atos 14, na primeira viagem missionária, em Atos 14, você vai observar Paulo sendo apedrejado. Depois você lê com calma. Foi apedrejado, tiveram-no como morto, ficou caído, desmaiado, e os seus companheiros, as pessoas que estavam com ele, os irmãos, enfim, julgaram que ele tinha sido, que tinha morrido, estava desmaiado ali, né? As pessoas foram lá, na verdade, viram ele como morto ali, desmaiado. E outras perseguições que ocorreram, são várias. Se você ler o livro de Atos, eu lhe aconselho que leia, e observe essas passagens de perseguição da igreja. Então, nós temos hoje observado uma igreja, como eu falei agora há pouco, hedonista. O que quer dizer hedonismo? E no frigir dos ovos. Dedicação ao prazer como estilo de vida. Dedicação ao prazer como estilo de vida. Sem sofrimento, sem angústia, sem perseguição. É lógico, quem gosta de sofrer? Quem gosta de dor? Quem gosta de angústia e perseguição? Claro que ninguém gosta. Claro que as pessoas querem viver bem, ter conforto, luxo, tal, descanso. Mas não foi isso que Jesus prometeu. Ele informou que a igreja seria perseguida por causa do nome dele. Onde se prega o nome dele, se prega a verdade. Onde se prega o nome de Jesus, se fala de Jesus, porque o evangelho é Cristo. É muito fácil você evangelizar, é só falar de Jesus, falar o que ele é, o que ele fez, o que acontecerá com o seu retorno glorioso. O que ele está fazendo, perdoando pecadores, etc. Mas na cruz, o que ele fez, perdoando e tem feito, tem socorrido, tem salvado almas, é muito fácil. Evangelizar é muito simples, é falar de Jesus. Leia Atos dos Apóstolos e vai grifando todas as passagens onde você vê pregações. A pregação de Pedro, a pregação de Estevão, as pregações de Paulo. Você vai observar que eles falavam do reino de Deus, anunciavam Jesus, era isso que eles faziam. E é claro, se você ver Paulo pregando diante de Festo, diante de Félix, ele trazia ali sobre o juízo, sobre as verdades futuras, sobre o Cristo Salvador, mas sobre um juízo vindouro. Observe isso. Para Agripa, né, o rei Agripa. Então leia e observe, vai anotando esses pontos para você ver que havia perseguição. Há igrejas que não têm perseguição, há muitos irmãos que são perseguidos, ou aliás, não são perseguidos, porque estão pregando uma mensagem conformada com as trevas, conformada com o mundo, abraçada com o mundo. Mas a igreja que prega Cristo, ela sempre vai ser perseguida. Então essa igreja hedonista, que tem uma dedicação ao prazer como estilo de vida, ela tem a sua própria Bíblia. Como assim? A sua própria Bíblia? A Bíblia que nós temos, só que ela escolhe o que ela quer, o que ele quer. Assim como Marcião fez. Esqueci agora o século em que Marcião, ele fez uma Bíblia própria, ele tirou tudo que ele achava que não convinha, que não estava conectado e estabeleceu, isso aqui que vai ser o canônico. O que vocês têm não serve, isso aqui serve. E muitos fazem isso. Não, isso aqui é certo, isso aqui é errado, sem observar o contexto. Ao contexto imediato, ao contexto maior, a Escritura na sua totalidade. É um livro só, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus, conforme fala em 2 Timóteo 3,16, né? A palavra de Deus, toda ela é inspirada por Deus, e ela é apta, ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para repreender, né? Injustiça, enfim, ela tem essa finalidade. Então, observe, uma igreja que faz a sua própria Bíblia, e ela vai colocar versículos desse estilo aqui, por exemplo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, pegam lá de Filipenses e cortam. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, começa então aqui, ou aqui não, mas começa-se de alguma forma, em algum momento, uma igreja que é hedonista e que é triunfalista.
A igreja triunfante é diferente de triunfalista. Qual a diferença de triunfalista para triunfante? Triunfante é a igreja que vai morrer sem negar Cristo. Nós teólogos costumamos dizer que há a igreja militante, a que está aqui na terra ativa, eu e você, e a triunfante, que está em Cristo. Mas de qualquer maneira nós somos triunfantes porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. O que é uma igreja triunfalista? A igreja triunfalista diz que você tem que decretar e determinar a sua bênção, a sua vitória, rejeitar qualquer sofrimento. Se você tem dor, doença, enfermidade, alguma perda, isso aí é sinal de pecado, de mal ou alguma coisa dessa natureza que você tem que lutar contra, tem que brigar contra, tem que fazer alguma campanha, alguma corrente de 7 dias, 15 dias, subir no monte, descer do monte, passar pelo Vale do Sal, fazer uns patuás, levar para casa, alguma coisa dessa natureza. Então, a igreja hedonista também é uma igreja que tem a sua própria Bíblia. Vai pegando versículos e vai destacando, vai pensando da Bíblia e coloca assim, tudo posso naquele que me fortalece. Pega esses textos bíblicos, não estou marcando os textos aqui, você conhece, são textos conhecidos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que o contexto, quando está escrito, as pessoas não observam. Posso todas as coisas, posso sofrer, posso passar angústia, necessidade, perseguições. O meu Deus, segundo as suas riquezas, fala para a igreja que o ajudou, que o acudiu, que o mandou através de Epafrodito, não só uma vez, mas mais de uma, suprimentos e socorros para um missionário que estava no campo, no caso Paulo. Então as pessoas pegam esses versículos e fazem a sua Bíblia, destacam do contexto e fora do contexto colocam o seu pretexto para vitórias, para conquistas, para ser uma igreja triunfalista, que não passa tribulação, que não passa angústia e que vai ser arrebatada antes da grande tribulação, que é uma grande mentira. Observe, coloca também o texto de Isaías, né? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Pega um texto que está no contexto do livro histórico, para aquele momento, para aquela nação. Eu não vou entrar eu acho que até já tem no meu canal alguma coisa sobre, não me recordo agora de memória, se eu já falei alguma coisa, devo ter falado sim, mas pegam isso e colocam, se quiserdes ouvir, comereis o melhor desta terra. O melhor desta terra, meu querido, é o evangelho que está em nós, a igreja. O melhor desta terra, que vai acontecer quando Cristo voltar, que vai ocorrer novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Mas o plano deles não é esse. O plano dele é ficar aqui é agora. Uma igreja que tem que ter riqueza, que tem que ter ouro, que tem que ter prata, que tem que ter tudo. E que diz assim, Deus não nos colocou por cabeça, não colocou por cauda, mas por cabeça. Aí as pessoas não entendem isso. Cabeça e cauda, o que está acontecendo ali? Qual é o sentido? A nação de Israel seria aquela que ia transmitir a mensagem, apresentar Deus, apresentar as verdades do Deus da lei, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, do qual o povo ia sair o Messias. Então hoje tem a igreja pregando, então não vai te pôr por cauda, mas por cabeça, não vai ficar se arrastando, mas por cabeça. Aí eles invertem, colocam como o quê? Como uma igreja, um ser humano que você se torna cristão hoje e fica rico no dia seguinte, porque vem a maldita da teologia da prosperidade, que eu chamo de teoria da prosperidade, e começa então a se colocar metas, se colocar então metas para você, uma igreja produtiva, uma igreja então triunfalista. Então, e chegam até a 1 Tessalonicenses muitas vezes que fala, Deus não destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. 1 Tessalonicenses 5:9. Então, aí vem aquela história do arrebatamento secreto, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Lembrando que a ira de Deus não é a grande tribulação. A grande tribulação é a ira do dragão e dos seus agentes contra a igreja, contra tudo que está relacionado com Cristo e com a igreja. E a ira de Deus é contra o dragão, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios. É esta a ira que vai ser derramada. Observe lá em Apocalipse 16, e você vai ter um pouco mais de informação sobre isso. Então eu quero falar agora um pouquinho sobre as verdades sobre a perseguição. Nós lemos agora há pouco em Mateus 24:9 que haverá perseguição por causa do nome de Jesus. E quando Cristo fala isso, ele está se referindo ao princípio das dores. Então nós temos o princípio das dores, e esse princípio das dores estão conectados aqui com os últimos dias. E esses últimos dias estão conectados com aquilo que está escrito lá em
em Atos dos Apóstolos 2, 15, 16, 17, se não me falha a memória, que tem a conexão lá com Joel 2, 28, que nos últimos dias derramarei do meu espírito, quando Pedro prega, depois de serem cheios do Espírito Santo. Logo, ali começam os últimos dias, e Cristo falou, essas coisas ainda não é o fim, isso é princípio das dores. Mas nós vamos ver nas Escrituras esse princípio das dores, os últimos dias, e vamos ver esse alavancar e esse crescer dos últimos dias, de maneira que vamos chegando aos momentos finais. Aos momentos finais. Então, observe, olha comigo, Apocalipse 12. Eu vou ler alguns versículos. Eu não lembro também se eu já tenho no meu canal algum estudo sobre Apocalipse 12. Posso fazer em outra ocasião. Não lembro se eu fiz. Senão deixaria aqui no link aqui na descrição. Né? Na descrição aqui no link. Mas não me recordo. Mas o que acontece? Observe aqui. Apocalipse 12, eu vou ler alguns versículos, só pulando aqui algum outro. Depois você lê todinho. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se um sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, quando ela der à luz, lhe tragasse um filho. Esse é trovão, viu, gente? Está chovendo forte aqui. Você está captando o áudio aí? Está chovendo forte. E a mulher, versículo 5, e deu à luz um filho homem, e há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Então aqui é a quarta sessão paralela e progressiva de Apocalipse, que tem como título, nós damos esse título, né? Os teólogos dão esse título, o dragão perseguidor. 12, 13 e 14 é a quarta sessão paralela. Nessa sessão, nós vamos observar que há uma perseguição do dragão, querendo tragar o filho varão, o filho homem, da mulher. O filho homem é Cristo. Você vai observar que ele foi arrebatado para o trono. Olha bem. E deu à luz o filho homem, que é de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Arrebatado para Deus e para o seu trono. É muito difícil para entender, algumas pessoas entender isso, como que a igreja, sendo gerada por Cristo, ela gera Cristo. É fácil de entender. A linguagem Apocalipse é uma linguagem profética e estritamente simbólica. Cristo compra a igreja com seu sangue, Atos 20 e 28. Forma, dá condições. E a igreja anuncia Cristo, gera Cristo, fala de Cristo. E Cristo é arrebatado para Deus e para o trono. Então, observe. Eu vou pular aqui, porque eu tenho muitos detalhes aqui, mas eu quero que você observe o versículo 9. Vou pular para o 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Aqui tem uma questão jurídica. O acusador, lembra da passagem de Jó? Que os filhos de Deus chegaram para prestar contas a Deus e chegou o adversário junto, Satanás junto. E ele não toma iniciativa da conversa. Quem toma iniciativa é Deus, porque quem manda é Deus. Ele perguntou, viste Jó, meu servo, e assim por diante, você conhece a história? Aqui é uma questão jurídica, um acusador. Mas ele tem tudo, ele tem riqueza, tem dinheiro, tem tudo. É um acusador, dizendo para Deus que ele só podia adorar a Deus, servir a Deus por causa dos benefícios que tinha. Depois por causa da saúde. E por fim, Deus deixou claro que aqueles que o adoram vão adorar em espírito e verdade, porque Deus os dará condições. Porque o homem está morto na frente do pecado, mas o homem é regenerado, nascido de novo, Deus concede graça. Mas isso aí fica com uma outra mensagem. Então observe agora aqui, o versículo 9 chama a antiga serpente
de diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então a perseguição, ela vai aumentar à medida que as nações deixam de ser enganadas. E quando que uma nação deixa de ser enganada? Quando o evangelho é pregado. E quando o evangelho é pregado? O evangelho é pregado a partir do momento que Satanás, a antiga serpente, o diabo, ele é amarrado. Observe comigo a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 11, versículo 21. Eu vou ler aqui Lucas 11 e o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 11, 21, diz assim. 11, 21. 11, olha o que diz. Vou ler o 20, 21. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Aqui é o texto onde nós entendemos que está conectado perfeitamente com o Apocalipse 20, que eu vou ler já já. Então, presta bem atenção. O adversário, o dragão, lá no livro de Apocalipse 12, é aquele que enganava as nações. A partir do momento que ele é lançado por terra, ele juridicamente já está repreendido o acusador. Porque aqueles que estão em Cristo estão justificados. E o inimigo não pode mais. O acusador não tem mais como acusar. Ele é um enganador, engana as nações e também é um acusador. Só que como enganador, vamos observar um texto aqui, que está em Atos dos Apóstolos, em 14 e 16 de Atos. Também ainda na primeira viagem missionária de Paulo, Atos 14 e o versículo 16, diz assim, eu vou ler o 15 e 16. 14, 15 e 16. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Porque os homens queriam sacrificar a eles, porque houve um milagre. Todos seria com calma. Por que fazeis essas coisas? Nós somos também homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual, nos tempos passados, deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Se você ler 17, está escrito assim: e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas em tempos frutíferos e enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. Aqui uma prova que a natureza testifica de Deus também, né? Um dia faz declaração outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. O céu manifesta a glória de Deus. É um dos testemunhos. A natureza é testemunha para que o homem sabe que tem um Deus criador. Pois bem, só que antigamente, então, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Mas agora tem o caminho que ele vai andar, que é o caminho chamado Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então preste bem atenção. No versículo 5, o Filho do Homem nasceu e foi arrebatado para o seu trono. No versículo 9 de Apocalipse 12, o enganador, ele então não pode mais enganar as nações, porque agora o evangelho está indo para as nações. E ele é um acusador, que agora os santos cantam alegres, cantam felizes, porque já venceu o acusador, foi derrotado nas suas acusações, na sua questão jurídica. Observe. E ouvi, verso 10, Apocalipse 12, 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O versículo 11 é uma chave para entendermos isso. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte.
que eu quero dizer aqui? O acusador e o enganador. Barrava, só tinha uma nação que sabia do Deus verdadeiro, que era Israel, e aqueles que estavam ali perto, próximos, um ou outro, alguma situação como a situação de Ruth, de Raabe, um caso, assim, poucas. Mas agora, as nações são recebidas, agraciadas com o Evangelho. Mas isso enfurece de tal maneira porque a intenção do maligno é, de fato, destruir, é enganar. Se você estudar um pouco da história das religiões, estudar sobre heresias, heresiologia, você vai observar que na Índia são milhões de deuses, milhões de deuses que cultuam-se lá. E tem templos lá construídos há 1.500 anos antes de Cristo, portanto, 3.500 anos. Então você imagina os cultos daqueles deuses hindus com templos enormes, gigantescos, com com cerca de 3.000 anos, ou mais em alguns casos. O que eu aprendo com isso? Que já havia um engano muito grande. Estou falando somente da Índia, mas tem o zoroastrismo, o budismo e outras tantas que já ocorria, e que as nações eram enganadas, mas agora chegou o Evangelho, chegou Cristo, pegou o acusador derrubado, o enganador é derrubado, o seu poder é quebrado, ele foi amarrado e saqueado os seus bens. Então, o que ele vai fazer é uma perseguição sem medida. De modo que essa perseguição não está alheia à soberania de Deus. Deus está no controle de tudo. Preste atenção no que eu vou ler agora aqui. Isso aqui também é algo interessante. O versículo 11 diz: e não amaram, versículo 11, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Venceu quem? O acusador, as acusações, as perseguições, etc. e tudo mais. Por quê? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O que quer dizer isso? A perseguição vem de uma forma terrível, avassaladora, mas os cristãos firmados no Senhor, ligados em Cristo, não amaram a sua vida até a morte, preferem morrer do que negar a Cristo. E a perseguição é um dos sinais de que o Evangelho está avançando, que o Evangelho tem chego em muitas nações, e que essas nações não vão ser enganadas. Tem gente que não entende essa questão do amilenismo e fala: como que o inimigo está amarrado se está acontecendo tanta morte, tanta desgraça, tanta doença? Está amarrado no sentido de estar limitada a sua ação para que as nações não sejam enganadas, porque as nações agora recebem o Evangelho. Se você ler Mateus 28, versos 19 e 20, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a todas as criaturas, batizando o nome do Pai, do Filho, a todas as nações. Ali está escrito assim, está etnias, aos povos. Num país tem várias etnias, numa nação, vai esses povos, várias nações, anuncia e prega. E o enganador não consegue mais enganar. É claro que vão ter os ímpios, é claro que tem aqueles que não vão dar ouvido, mas as nações estão recebendo o Evangelho. E de toda tribo, povo, nação e língua vão ter pessoas salvas, adorando, exaltando o Criador, bendito para sempre. Isso está claro em muitas passagens, maiormente em Apocalipse 5, onde de toda tribo, povo, língua e nação vão se cantar, vão se louvar. Digno é o Cordeiro, bendito seja ele para sempre. Digno é o Cordeiro que foi morto. Então, agora vamos observar a Apocalipse 12 mesmo, mas o versículo 12. Eu li até o 11 e agora vou ler o 12. Eu pulei alguns aqui. E o 12 diz assim: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai os que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Pouco tempo. Qual é esse pouco tempo? Esse pouco tempo, os dispensacionalistas, né? Eles interpretam que esse pouco tempo são 7 anos da grande tribulação. Não. Esse pouco tempo é o pouco tempo que ele tem da primeira vinda do Senhor, que quando Cristo é ascendido aos céus, então é lançado para a terra o acusador, o enganador. Não pode mais ficar acusando, porque agora está ali o Cristo vivo com o seu sangue, que diz assim: eu paguei, comprei, está aqui. Justificado, pois, Romanos 5, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Logo, se venceram pelo sangue e não amaram sua vida até a própria morte. Pode matar, mas não nega Jesus. Por quê? Porque está selado com o Espírito Santo. Como é que um crente vai sobreviver, vai viver a perseguição? Porque está selado com o Espírito Santo.
Então, agora observe o versículo 12. Olha só. Sabendo que ele tem pouco tempo. Agora, esse pouco tempo vai diminuindo à medida que o tempo vai passando, evidentemente, porque vai culminar com a vinda gloriosa de Jesus. Presta bem atenção, Apocalipse 20 e o versículo 10. Olha o que está escrito aqui. Apocalipse 20, 10 não, 20, de 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-os por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. Esse pouco de tempo, observe, vamos ler de novo 12. Sabendo que já tem pouco tempo. E aqui está escrito, por um pouco de tempo ele será solto. Ali está amarrado por pouco tempo. E aqui ele será solto. É o que está escrito no versículo 1, é o que está escrito lá em 12:12. E depois disso importa que seja solto por um pouco tempo. Este pouco tempo que será solto é o tempo da grande tribulação. Presta bem atenção. Lembra da igreja hedonista que eu estou falando? Que não quer sofrer, que não passa perseguição, que não pode sofrer, que tem que ser a menina dos olhos, que tem que ser não sei o que, pedestal, e você é o príncipe, é a princesa. Nós somos sacerdotes do Cristo vivo. Somos nação santa, povo de propriedade adquirida, pelos méritos de Cristo. Mas a glória, a honra, o louvor, a majestade, o domínio, a força, o poder é dele. Então joga no homem, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Mas depois vem. Por um pouco de tempo. E esse pouco de tempo será realmente o tempo da grande tribulação. Se você observar, há uma perseguição e há uma tribulação, que para muitos de fato é uma grande tribulação. Ou você acha que na Coreia do Norte não há uma tribulação naquela nação? A Kim Jong-un, que é o imperador, o presidente lá, ele é venerado, exige a adoração, o seu avô, o seu pai e ele. Tem estátuas do pai e do avô, e ele se apresenta, todos têm que aplaudir quando ele fala, ninguém pode deixar de aplaudir, todos têm que reverenciar. Se algum turista vai à Coreia do Norte, os poucos que vão lá, quando tiram fotos, não pode tirar foto das costas daquela estátua, porque é desonra, tem que deletar, pode custar até a vida da pessoa. Se alguém tirar uma foto de algum monumento que tem muitas fotos do presidente lá, se a foto que ele tirar de algum monumento, alguma coisa, de uma planície, de uma montanha, e tiver uma foto num plano anterior, por exemplo, e se cortar, não pode, se cortar a foto dele não, tem que deletar. As pessoas não podem adorar, é o país mais fechado. Se você observar, no site do Portas Abertas, faz mais de 20 anos, ou 20 anos, que a Coreia do Norte está no primeiro lugar do ranking 50. Portas Abertas ranqueia os 50 países mais fechados. E a Coreia do Norte, há uns 20 anos, está no primeiro lugar. Fechadíssimo ao evangelho. Você acha que os irmãos lá não têm a perseguição terrível? Eles não têm Bíblia. Eu vi um vídeo. São muitos que eu vi, né? Vou contar aqui um ou outro, que o tempo está correndo aqui. Mas eu vi uma perseguição na Coreia da maneira seguinte. Não pode ter Bíblia, não pode adorar outro ninguém. Lá na internet ele não tem. A televisão só tudo estatal, só passando alguma coisa sobre o grande líder. O jornal que tem só fala do grande líder. A estação de rádio, 2 ou 3, só fala do grande líder. Tudo que tem lá fica bitolando, fica fechando a mente. Os homens têm que servir no exército por 10 anos, as mulheres por 7 anos. E tem que reverenciar, tem que endeusar, tem que adorar mesmo Deus. Não se fala de outro Deus, somente o Deus, o imperador. Uma mulher ganhou uma Bolsa Família de lá, né? E ela disse assim, graças a Deus, tomaram dela, ela perdeu porque ela disse graças a Deus, não, tem que dar graças ao imperador. E tinha um chinês, a China pode entrar lá, eles têm uma certa liberdade, cristão num restaurante de um coreano, norte-coreano. E esse norte-coreano, dono, ficava olhando o tempo todo para aquele chinês, para aquele irmão, parece que era um pastor, se não me falha a memória. E ele foi ao banheiro, e o dono foi atrás. E o dono foi atrás e perguntou para ele assim, você é cristão? E o chinês, meio receoso, porque sabe da dificuldade que tem, disse, olha, eu sou. E aí o dono do bar, do restaurante, disse, eu também sou cristão. Faz 14 anos que alguém pregou para mim, nunca mais vi, não sei para onde foi, não sei.
Só sei que faz 14 anos que ele pregou e eu quero que você participe da ceia comigo. Eu nunca participei da ceia. Aí o chinês olhou, o pastor chinês, cristão, disse: olha, mas como que vamos participar da ceia? Não tem elemento, não tem o suco, não tem pão. Aí eles pensou, não tem nem água, a gente pegar aqui um copinho com água. Aí o coreano disse: vamos fazer o seguinte, eu quero participar, eu quero ter uma comunhão com algum irmão, eu não tenho. Faz 14 anos que eu ouvi o evangelho, não tem Bíblia, não tem nada, ouvi de Jesus. Então eu vou fazer o seguinte, vamos fazer de conta que tem o elemento pão, e que tem o elemento suco, de uva, fruto da vide, e vamos fazer esse ato memorial, fazendo de conta que é o pão, e depois fazendo de conta que é o cálice, tomando ali os dois, para você ter uma ideia. Quantos cultos de ceia você e eu podemos fazer, perdemos por motivos banais, né? Na Coreia do Sul, onde tem o evangelho abertamente, graças a Deus, a maior igreja do mundo está na Coreia, várias igrejas muito grandes estão lá. Na fronteira, irmãos da Coreia do Sul fazem balões de hélio, uns bolsões assim, com bíblias amarradas ali, soltam, e o vento vai levando e cai no país do norte. Milhares de bíblias estão entrando lá. Tem muitas missões, inclusive Portas Abertas, investindo em missões lá, e os irmãos estão indo pregar lá. Ou você acha que lá não é uma grande perseguição? Ou você acha que esse negócio da coronavírus aí não tem perseguição? Lotérica, tudo bem. Alguns ambientes, tudo bem, mas a igreja tem que ser assim, tem que ser assado. Onde eu congrego, nós entramos na igreja batista e senta no mesmo banco, a minha esposa e eu, separadamente. Por quê? Para evitar que alguém chegue, não sabe se é marido ou mulher, e venha causar o problema. Fica a faixa zebrada no meio dos bancos e senta-se nas pontas, distanciado. Tirou-se vários bancos, deixou espaço. Tudo bem, é questão de saúde, de sanitária, etc. Mas nós sabemos que tem muita coisa por trás disso aí. E vai piorar, meu irmão. Você acha que você não vai passar tribulação? Você acha que não haverá uma grande perseguição, maior do que nós já estamos vendo? A perseguição vem sobre a igreja. Ela está aí. Esteja preparado. Você não sabia que nas igrejas, inclusive aqui na Colômbia, inclusive em vários lugares, a perseguição mais amena, moderada e outra severa, fechada mesmo para o evangelho. Olha bem o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse 13. Está dentro da quarta sessão paralela. Eu vou ler aqui o versículo 4 a 6. Depois você lê todinho ele. Esse aqui eu já tenho no meu canal, sobre o anticristo, sobre a besta e tal. De 4 a 6 diz assim: e foi-lhe dada uma boca, para quem? Eu vou ler do 1 em diante, vai. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe seu poder, e seu trono, e grande poderio. Está conectado com Daniel 7. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Então agora aqui o dragão usa do seu agente agora, o anticristo, que é a besta, que sobe do mar. E essa besta aqui por causa do que o dragão fez, vão adorar a besta. E vão adorar o dragão, e vão adorar a besta. O dragão porque deu poder, autoridade e poderio à besta, e vão adorar a besta. Observe uma coisa aqui, isso já não vem acontecendo? Quando fala da grande tribulação, quando fala desse fechamento, ao longo dos tempos vai acontecendo isso em alguma medida, mas vai acontecer numa escala muito maior, muito mais intensa, global, de modo que isso vai ser terrível. Agora note o que está escrito aqui. Que nível nós estamos? Olha as características desse sofrimento. A adoração pagã. Não estamos vendo aí? O paganismo se alastrando cada vez mais? E não a perseguição contra a igreja, quando a igreja quer ser somente igreja e pregar o evangelho? E não está havendo um paganismo infiltrando-se no meio daqueles que se dizem cristãos, que se diz igreja do Senhor, e que vai se alastrando, e vai dominando, e vai rompendo com o evangelho verdadeiro, e abraçando com as trevas?
onde homens e mulheres fazem do culto um culto místico, misturado, mistificado, onde elementos do candomblé, da Umbanda, do Rosa Cruz, de tudo quanto é coisa que você possa imaginar, está lá porque é transe. Lembra de Toronto? A benção de Toronto? A igreja do aeroporto? Pesquisa na internet. O Caicai, pessoas imitando animais, imitando, uivando, gritando, pessoas na coleira. Está nos vídeos aí, tem de um monte. Igreja de Toronto, a igreja de Caicai, aí vem para o Brasil com o nome de Reteté. As pessoas chegam naquele local que está escrito assim, igreja evangélica não sei o quê. Aí você entra lá, a pessoa entra, chega, olha, o que é isso aqui? Eu fui fazer visitas de evangelismo com a minha esposa em comunidades aqui na minha cidade, e que a pessoa disse, como é que é na sua igreja? Não, nosso culto é assim, assim, assim. Ah, porque eu fui no culto aí, a minha filha ficou com medo. Porque gritaria, pula-pula, roda e cai. Ela pensa, o que as pessoas pensam num negócio desse? Então, a adoração pagã vai acontecer e vai ser uma perseguição muito grande e as pessoas vão estar agoniadas com isso. São coisas que vão sofrer. São características desse sofrimento na perseguição. E vai ter o quê? Blasfêmia. E o que é uma blasfêmia que está dizendo aqui no versículo 4 a 6? Blasfêmias, boca para proferir blasfêmias, são ideologias que vão sendo alastradas aí. Quais são as ideologias que estão hoje aí? Ideologia de gênero. As ideologias que vão desde... Pegando o lado esquerdista, né? O marxismo cultural, né? O socialismo, etc. Essas coisas todas que vão... Isso aí vai blasfemando contra Deus. Vão querendo dizer que não há Deus, que não tem Deus. Diz honesto no seu coração, não há Deus. Eles vão dizendo isso. Isso não é terrível, isso não é perseguição, isso não é uma coisa que nos faz sofrer. Quando as pessoas blasfemam contra Deus, como no ano retrasado, né, no final do ano retrasado, quando o Porta dos Fundos colocou ali uma coisa idiota blasfemando contra o nosso Senhor, quando nas avenidas de carnaval fazem coisa, claro que não é nosso Senhor que estão ali, mas eles querem atingir, querem de alguma forma fazer isso, e as pessoas aplaudem, aonde você vê um garoto de 8 anos feliz porque trocou o seu RG para o sexo oposto, que agora ele é do sexo oposto, de 8 anos, com 8 anos, onde as pessoas aplaudem quando os homens têm um casamento homoafetivo, isso passa por certo ou correto, tudo bem, tranquilo. Então você olha como está a situação, e não há perseguição, e a igreja que prega a verdade não vai ser perseguida, ou você está achando, meu irmão, que você que está na sua casa, tranquilo, aqui no Brasil, que não tem perseguição, teve no princípio, né, em 1920, 30, mas hoje o país goza de uma liberdade desprezada por muitos. Irmãos nossos não têm Bíblia. Tem irmãos na China, na Coreia, que memorizam milhares, centenas de versículos para poder anunciar, porque não tem Bíblia. E você tem a Bíblia em casa, nós temos a Bíblia em casa, e muitas vezes nem sequer pegamos para ler um momento, sentar com a família e fazer um devocional. Mas a perseguição vem. Ela vem, já chegou, está aí. Vai aumentando cada dia mais. As culturas estão se avultando, as culturas contra o cristianismo. O islamismo, a religião que mais cresce no mundo, segundo as pesquisas feitas pelos órgãos competentes. O que tem de ser lastrado, diz a palavra do Senhor, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, e a iniquidade tem se aumentado de uma tal maneira, e há perseguições. Ou você acha que você e eu, que somos cristãos, quando chegar a perseguição maior, isso aqui é só um começo, só um tira-gosto, um aperitivo, mas quando vier a perseguição maior, o dragão vai levantar, com a permissão de Deus, é um projeto que está nas Escrituras. O projeto é uma forma de dizer, né? Porque nada que está nas Escrituras vai deixar de passar, de acontecer, não vai passar batido. E esse projeto que o inimigo intentou, é isso que eu queria dizer, não está alheio à vontade de Deus e à soberania de Deus. Onde que vai se levantar o anticristo? Agora presta bem atenção. E quando se levantar o anticristo? Vamos ler aqui 13:7 de Apocalipse. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Vai ter a angústia de ver as ideologias. Vai ter a angústia de saber que Deus tem uma mensagem e que as pessoas preferem uma ideologia satânica, marxista, uma situação totalmente avessa ao evangelho e à palavra de Deus, a adoração pagã, paganismo na igreja, isso tudo faz parte do pacote da perseguição do fim. Onde as pessoas não vão poder adorar a Deus, não vão poder pregar o evangelho. Ou você acha que essa perseguição que tem na Coreia, que tem na Índia, que tem no Butão, que tem no Paquistão, não vai acontecer aqui no Brasil? Olha a Colômbia que perto de nós. Ou você acha que vai ficar por isso mesmo? Você, meu irmão, que não está se enchendo do Espírito, olha para Mateus 25, a parábola das 10 virgens, que diz assim,
que 5 eram prudentes, 5 eram loucas, todas dormiram, mas 5 delas tinham azeite em reserva. As outras que não tinham foram buscar, tinham recursos, porque não buscou antes? Não buscou porque eram imprudentes, eram loucas, eram nécias. Mas as prudentes tinham azeite em reserva. E quando se ouviu a voz, eis o noivo, elas se aprontaram e tinham azeite. Então se apronte agora, enquanto a perseguição não vem à sua casa, porque ela vai acontecer. Olha bem o versículo 7 de Apocalipse 13. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E vencê-los. Você lembra de Apocalipse 12? Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Peraí, quem vence quem aqui? Aqui está falando do dragão perseguidor, aqui está falando do dragão que dá poder à besta, e que ele vai vencer, mas quem está vencendo quem? Note. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Verso 7 e 13. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Quando o crente morre, não negando a Cristo, ele vence o dragão. Ele vence o anticristo. Ele vence o falso profeta. Ele vence o mundo. Quando houver a perseguição que vai chegar, o Brasil vai ter perseguição. Vai passar por perseguição terrível. Daqui uns dias vão perseguir, vão tirar nossas Bíblias. Daqui um tempo, quando o anticristo levantar, de fato, essa perseguição que está tendo aí na janela 1040 e alguns países a mais, vai ser generalizada. Vai acontecer no meu país, no seu país, vai acontecer com todo mundo. Presta bem atenção. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Quem é os santos? A igreja. Então quer dizer que a igreja vai estar aqui na grande tribulação? Vai, é lógico que vai, é claro que vai. Está escrito que vai. Se você acha que não vai passar por grande tribulação, leia Mateus 24, leia Lucas 21, leia Marcos 13, leia 2 Tessalonicenses 2, leia esse texto de Apocalipse 13 e outros mais, muitos mais. Está cheio de mensagens no meu canal sobre isso. A igreja vai passar pela grande tribulação e aqui está uma das provas. Vai fazer guerra aos santos. O anticristo vai levantar, vai fazer guerra aos santos. Que santos? A igreja. Observe. Verso 8. Deixa eu ver se eu já pulo para o 8, eu dou mais uma. Guerra aos santos. Olha só, Apocalipse 13, 15. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu adiantar aqui, 13, 15. Agora falando da segunda besta, a besta que sobe do mar. Diz assim: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então, vai ser uma perseguição seguinte: você vai ter que adorar a besta, a imagem da besta, o dragão, o anticristo. Eu já falei outro dia sobre a imagem da besta aqui, não vou entrar nesse, porque vai tomar muito tempo se eu entrar nesse contexto. A igreja que adora só o Criador. Muitos adoram ouro, prata, riquezas, fama, sucesso, um holofote, um microfone. Muitos vão adorar facilmente o anticristo, facilmente a imagem da besta. Seja uma imagem literal ou seja apenas uma apresentação de algo, não sei como que vai ser, mas a igreja não adora, a não ser o Senhor. Mas a igreja falsa, prostituta, corrompida, ela vai adorar com facilidade. Vai abraçar com facilidade, vai aceitar com facilidade, vai estar emaranhado com as trevas com facilidade, porque já está. Não há pureza nesse evangelho místico e mistificado. Não há conduta de louvor a Deus numa igreja corrupta, corrompida e corruptível. Porque a igreja vai fazer o que está escrito lá em 12, de 12, 12, e o que está aqui em 13, 8. Olha só o que está escrito em 13, 8. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A igreja não vai adorar. Todo mundo vai adorar, menos a igreja. Porque a igreja só vai adorar o Cordeiro. E não vão adorar a não ser que tenha o nome no livro da vida. Só tem quem é do Cordeiro. Então vai ter perseguição, vai. Possivelmente, por não negar a Cristo, fuzilamento, decapitação, degolar ou decapitar. Degola por aqui, decapitar por aqui. Segundo consta, os radicais do Islã, que mataram muitos cristãos, pegaram cristãos e não corta com a espada, como aquela katana japonesa que bate e já corta. É com uma faca de serra mesmo, vai cortando, vai serrando aos poucos. Nossos irmãos gritando, 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 gritando. E essa perseguição que vem acontecendo, é uma grande tribulação para eles. Mas haverá a grande tribulação, que vai ser antecipada ou misturada ali com a apostasia que já vem acontecendo. Então, o princípio das dores, juntamente com o princípio com os últimos dias, a apostasia,
a grande tribulação. Nesses períodos todos houve perseguição, mas a perseguição vai estar voltando e nós vamos ser perseguidos. Quem sabe um de nós aqui no Brasil seremos arrastados por uma rodovia aí, amarrado pelas pernas e arrastados até morrer, queimados, decapitados, degolados, fuzilados, câmara de gás, cadeira elétrica, não sei, mas que haverá perseguição e você esteja preparado. Se prepara, meu irmão. Mas tem um detalhe, olha bem, o que diz a palavra do Senhor: vai fazer guerra aos santos. Se você ler Apocalipse 13, 16 e 17, ainda falando da segunda besta, e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita e na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ou seja, haverá um controle. Aqui eu já falei em outras mensagens, a marca da besta não é uma marca física, mas é uma marca espiritual. Assim como a marca do cristão também é espiritual. Em Efésios 1, 4, 5, você tem uma marca, eu tenho uma marca. O cristão é selado pelo Espírito. Essa marca não está visível, mas nós sabemos que são marcados. A marca da besta também não é física, não vai ser um chip, um microchip. Mas está sendo criado um chip, um biochip, está sendo criado e vai ser usado. Ou você acha que não vai ser usado a internet, não vai ser usado o radar, não vai ser usado o satélite, vai ser usado tudo que puder usar. Toda a tecnologia para controlar quem compra, quem vende, quem compra, quem come, quem não come. É claro que vai ser feito isso. Muitos vão morrer de fome. Como morrem hoje na Coreia, como morrem na China, como morrem em outros países da África, que eu não vou lembrar os nomes agora, que morreram, que estão morrendo hoje, nesse momento, nesse exato momento que eu estou pregando aqui, gravando esse estudo. Então serão muitos os que vão morrer, e vão morrer ainda muito mais. E quando vier a grande perseguição, na grande tribulação, milhares vão morrer. Mas um pouquinho de gente vai ficar aqui ainda, vai ter um pouco por aqui ainda. Porque olha o que diz a palavra do Senhor. Presta bem atenção. O que acontece é o seguinte: por causa dos eleitos, a Bíblia nos informa que o Senhor ia abreviar esses dias. Mateus 24, versículo 22 diz: por causa dos eleitos, dos escolhidos que ele escolheu, tais dias seriam abreviados, porque senão nenhuma carne aguentaria. Nem os eleitos, nem os escolhidos iam aguentar. Mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, ele vai abreviar esses dias. Onde eu digo, tem até um sermão no meu canal, sobre o tempo de duração, que não vai ser 7 anos, né? Então eu explico bem isso lá. Não necessariamente, eu explico isso lá. Presta bem atenção, vamos encerrar agora. Vai ter uma nova religião. Qual será a religião do anticristo? Olha, se você observar Daniel, capítulo 11, eu não vou ter tempo de citar, eu não sei se eu já fiz alguma pregação sobre Daniel 11, mas o texto aqui no seu contexto está falando de Antíoco IV Epifânios. O mesmo que fala no capítulo 8. No canal tem lá sobre o anticristo protótipo. Está bem claro sobre esse camarada aí. Mas aqui em 11, 35, 36 diz assim: e alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque será ainda para o tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade. Está falando do protótipo Antíoco IV Epifânios. Mas ele aponta como protótipo que é para o anticristo escatológico. Presta atenção. No versículo 35 fala assim, 35, porque será ainda para o tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade. Antíoco Epifânios fez um pouco, mas o anticristo vai fazer conforme a sua vontade. E levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses. Falará coisas espantosas e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Deixa eu parar aqui, outro dia eu gravo só o capítulo 11, tem muita coisa, muita informação sobre Cleópatra, sobre, enfim, não dá tempo de falar aqui agora, já está com quase 1 hora, eu quero já estar encerrando. Presta bem atenção. Eu já ouvi para os pastores dizer que aqui está dizendo que o anticristo, quando se levantar, vai ser homossexual. Não é isso que está dizendo. O que está dizendo aqui, se vai ser ou não sei, o que está escrito aqui não é isso. O que está dizendo aqui é que não vai ter amor ao amor das mulheres, respeito ao amor das mulheres,
no contexto aqui de religião de Deus. Olha bem, qual que era o amor das mulheres? Adonis ou Dionísio? Tem outras conjecturas aí, mas eu não quero entrar porque é para não estender muito tempo. Quando fizer um estudo só em 11, Daniel, aí eu certamente falarei. Mas olha bem, vai fazer conforme a sua vontade, vai se engrandecer sobre todo Deus. Será então o anticristo do Islã? Será então o anticristo do budismo, do shintoísmo, de Krishna, daquelas coisas todas? O ecumenismo vai ser favorável a um líder supremo aqui na Terra? Claro que vai ser. Porque ele vai tentar englobar algumas coisas assim, só que a sua característica, deixa eu falar melhor aqui, é esta: levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. Falará, e será próspero até que a ira se complete. Presta bem atenção nisso. Então o anticristo se levanta e vai exigir a adoração, a exemplo do imperador romano, a exemplo de Roma, a exemplo do que os povos tinham que adorar Roma e o imperador, o império e o imperador, mas numa escala muito maior, muito mais intensa. Então, este anticristo, ele vai exigir adoração a ele. Nenhum outro Deus deve ser adorado. Olha como é que é isso. Vão ter que adorar a ele. Observe. E não terá, 37, e não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Existe uma conjectura, ele vem do Islã, ou ele vem daqui, da Síria, etc. O que eu sei pelas escrituras é, ele vai se engrandecer sobre todo Deus e vai falar coisas contra o Deus dos deuses, até o tempo, verso 36. Até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Ou seja, o derramar da ira de Deus é contra o dragão, o anticristo, o falso profeta e todo mundo ímpio, a falsa igreja, a Babilônia. Então isto é muito sério. Então haverá uma perseguição, está ocorrendo a perseguição, tem a igreja perseguida hoje, oremos pela igreja perseguida, busque aprender sobre isso, vá no site da Portas Abertas, na internet, no YouTube, busque saber entender e ore pelas nações perseguidas. Nós vamos ser perseguidos, talvez você e eu, talvez não, possamos partir para a eternidade, ainda não, mas tudo caminha para uma perseguição global. Observe, para nós concluirmos aqui, Apocalipse 13, de 8 a 10. Apocalipse 13, do versículo 8 ao versículo 10. Observe comigo o que está escrito. 13, de 8 a 10. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Se tiver que ir para o cativeiro, vai para o cativeiro. Se tiver que ir para a espada, vai ou não vai para a espada. Não vai ter jeito. É uma perseguição terrível. Observe. Apocalipse 14, 12 e 13. Olha aqui, ainda na quarta sessão paralela. Apocalipse 14, 12 e 13. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras seguem. Então, bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor. É que morrer, morra. Não negue a Cristo. A igreja que vai, a igreja triunfante, né? Ela não vai negar mesmo. Não vai negar. Por causa do Espírito de Deus nas nossas vidas. E as suas obras vão seguir. Observe. Em Mateus 24, e aqui eu vou encerrar. Mateus 24, e o versículo 29. O versículo 29 a 31. 24, de 29 a 31, diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, todo tipo de perseguição que eu estou falando aqui, todo tipo. Aqui no Brasil tem uma região aí, igreja com open bar, com boate, com nightclub, não sei o que, gospel. Os irmãos aí não fugiu agora do país, morrendo decapitados, morrendo esfolado, morrendo de fome, porque não nega o evangelho. Não nega o evangelho. Olha só.
Mas olha bem, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Verão vir o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Jesus voltará. A perseguição já está aí, está aumentando, está crescendo, está chegando nas Américas, vai chegar no Brasil, vai ser um negócio terrível. Quando o anticristo levantar, aí a perseguição vai ser terrível de uma forma tenebrosa, mas a igreja do Senhor não vai negar o nome de Cristo, não amarão sua vida até a morte. E os venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Busque a Deus em oração, encha-se do Espírito Santo, porque a perseguição está aí. E aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde em Cristo Jesus. Não esqueça de orar pela igreja perseguida.